Olá, eu me chamo Ariel Matos, sou presidenta da Unidas, Associação de Travestis e Transsexuais, unidas na luta pela cidadania. Nós temos uma história dentro do estado de Sergipe de 25 anos, sendo a instituição mais antiga do Nordeste, que luta pelos direitos de travestis e transexuais, e a quinta mais antiga do país, né? Também sou secretária da parte de assistência social da ANTRA, e sou graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente mestranda pela mesma universidade e curso de Serviço Social. Bem, eu desenvolvi o meu projeto de intervenção no curso de Serviço Social voltado à saúde da população LGBT em geral, né, com foco na população trans e travesti. Também falo de um local de pertencimento, pois eu sou uma pessoa travesti, né, e eu estou aqui para dar essa formação, né? Eu já utilizei essa formação em uma unidade básica de saúde do município de Aracaju, né? Então, já passou por diversos profissionais e eu fiz adaptações para que eu pudesse apresentar essa capacitação aqui. Bem, a minha metodologia, a forma que eu vou trazer para vocês, não vai ser algo dado, mas vai ser através de vídeos, através de conteúdos que a gente possa ver, vivências de pessoas trans, de pessoas LGBTs, e a gente consiga experienciar certas noções de vida que talvez muitas pessoas não acessem, né? Que talvez vivem dentro das suas bolhas, né? Então, para começar, falando da Política Nacional de Saúde Integral à População Trans e Travesti, a gente precisa retomar para aqueles momentos onde a gente estudava na escola e falava sobre o corpo humano, né? Bem, aqui eu apresento um quadro que a gente apresenta na biologia também, onde a gente vai falar sobre a formação do feto, formação do sexo, das gônadas, dos aparelhos reprodutores, enfim. A gente pode ver que aqui são formações iniciais dos órgãos dos genitais, que vão se apresentar dentro de qualquer feto. E aí elas vão, dentro do processo natural, se aprimorando, digamos assim, até chegar aqui onde a gente tem um pênis completamente formado ou uma vulva, né? A gente entende quanto vulva, não vagina. Vagina é apenas o canal vaginal, né? Que seria esse daqui. A região completa, ela se chama vulva. Então, a gente precisa partir dessas noções iniciais para entender que todo ser vivo, ele vai nascer com essas características. E aí é por onde a gente faz xixi, por onde a gente faz cocô. Mas isso não necessariamente define se uma pessoa ela é homem ou ela é mulher. Isso só vai apenas definir o local que ela faz xixi ou ela faz cocô. Então, a gente precisa desligar essa ideia de que o sexo ele forma o gênero da pessoa, né? Que ser mulher é ter uma vagina e ser homem é ter um pênis, né? Porque a gente precisa analisar que entre ter um pênis e ter uma vagina, tem pessoas que o feto, ele não chega a se transformar em um pênis ou uma vagina. Ele fica num processo onde pode formar uma região onde tenha um clítoris, mas tenha também um saco escrotal. Então, a gente tem que ver que entre nascer um pênis e nascer uma vagina, há diversas outras condições, como mostra aqui as imagens abaixo, onde tem uma presença de um pênis, mas também tem uma presença de um anel vagina. Então, a gente precisa compreender que existe uma escala entre o pênis e a vagina, e dentro dessa escala é que se compreende as condições intersexuais, população intersexo. Aquele izinho da sigla LGBTQI. Eu estou falando desse I agora, que são necessariamente essas condições biológicas onde a pessoa, a criança, ela vai nascer e ela não vai ter essa região masculina ou feminina, de macho ou fêmea, formada completamente. Ou até tem essa formação, mas dentro internamente não possuem outras características. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que nasce com um pênis e ela também nasce com um útero. Então a gente precisa compreender que a humanidade ela é tão diversa que até mesmo as questões sexuais
que a gente não vê nas outras pessoas porque todo mundo está vestido, elas são diversas e são múltiplas. E aí a gente compreendendo que sexo é essa condição natural de todo ser vivo, a gente precisa entender que gênero está vinculado a essas construções sociais. O que é que a gente define enquanto homem e o que é que a gente vai definir enquanto mulher? Isso não são características naturais. Ninguém nasce de terno, ninguém nasce de salto, ninguém nasce de batom. São condições que a sociedade vai estruturando ao longo do seu surgimento, ao longo do seu processo histórico. E um fator muito grande que a gente observa é o patriarcado. Patriarcado é a noção de que esse homem, ele é o pai e ele vai gerenciar essa família. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, como a gente pode ver aqui nessa imagem inicial, que mostra bem o patriarcado, esse pai, ele está nas decisões centrais dessa família e essas mulheres, ao longo da história, elas vão sendo colocadas em locais onde elas não podem falar, não podem se expressar, elas têm que vestir de uma certa forma, elas têm que obedecer a certos padrões sociais, mas ao mesmo tempo esse homem também precisa obedecer a certos padrões sociais. Então são construções, gênero é essa construção social que ela vai sendo imposta, né, ao longo dos séculos. E aí a gente vê também que essa mulher tem um trabalho que é extremamente desvalorizado, que é o trabalho doméstico, enquanto os homens que saem para trabalhar nos seus negócios e locais de decisão de poder têm uma valorização desse trabalho, né? Então, quando a gente vai ver essa perspectiva feminista que a gente tem hoje, a gente tem que compreender que isso quer falar sobre a perspectiva de gênero dessa sociedade que a gente tem atualmente. E isso é tão forte e molda o mundo todo que isso também vem para o Brasil, vem para outros países, né? E como é que isso está atrelado à população trans e travesti, necessariamente? Bem, se a gente for pensar na população brasileira, a gente vai ver que gênero a gente considera o gênero masculino e o gênero feminino, apenas. Mas se a gente for ver em outras sociedades, como na Índia, aqui vejam, eu trouxe essa imagem aqui central, para mostrar da população travesti e transexual da Índia. Vejam que na Índia eles consideram três gêneros, o masculino, o feminino e as rídias. As rídias, elas são consideradas deusas dentro da cultura da Índia. E são, na verdade, mulheres transexuais transgêneros, né? E por que que eles consideram esses três gêneros, né? Porque lá existe a presença de uma deusa que ela tem as mesmas características de travestis e transexuais. Então, isso já ganha uma conotação diferente na cultura da Índia sobre o que é ser uma pessoa trans. Mas isso não significa que elas não passem por violência, por discriminação, por assédio, que elas precisem se prostituir para ganhar o pão de cada dia, necessariamente. Então, a gente vê que essas construções elas estão no mundo todo, em diferentes culturas, e vivenciam isso de diferentes formas, né? E aqui no Brasil, né, a gente tem uma cultura muito forte entre o chá revelação. E o que seria esse chá revelação? O chá revelação é necessariamente quando você vê o sexo dessa criança e aí você atribui um gênero. Então, se tem um sexo, se nasce com a vulva, já considera mulher. E o que é que ser considerada mulher? Ela usa rosa, ela tem que usar brinco, ela tem que usar vestido. E aí esses pais, eles criam toda uma perspectiva de gênero para essa criança que ainda nem nasceu, que está ainda em formação, que não sabe nem se o sexo dessa criança necessariamente vai se formar da forma comum que a sociedade espera, né? Pode se formar uma criança intersexo, que foi aquela condição que eu trouxe há pouco, que antigamente as pessoas consideravam como hermafrodita, possuem dois sexos. Mas hoje a gente tem uma leitura de população intersexo. Não vou me adentrar muito nisso pelas questões do tempo, mas a gente vê que no Brasil essas questões de gênero elas são postas de uma forma muito forte. E isso vai criar também, ao mesmo tempo que cria um padrão, cria que aquela pessoa que está fora desse padrão, ela vai sofrer preconceito, ela vai sofrer discriminação, ela pode ser expulsa de casa, porque ela não cumpriu certos padrões sociais que eram esperados a ela.
E isso muitas pessoas trans sofrem e passam. Para deixar isso de uma forma mais dinâmica, eu vou trazer logo em seguida um vídeo, mas eu quero que vocês entendam que orientação sexual, aquilo que as pessoas se atraem, aquilo que as pessoas gostam, né? Ah, eu gosto de uma mulher, ah, eu gosto de um homem, ou eu gosto dos dois, né? Então, isso a gente já tem mais no nosso dia a dia, né? Lésbicas são mulheres que gostam de mulheres, gays são homens que gostam de outros homens, bissexuais são pessoas que gostam de ambos os gêneros, né? E aqui eu estou falando gêneros, não estou falando sexos, porque ninguém vai se atrair pelo que a pessoa tem entre as pernas, necessariamente. A gente se atrai porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é caridosa, porque a pessoa ela é atraente fisicamente, porque é uma pessoa legal, bacana, eu gosto de viver com a pessoa. Então, existem diversas outras características que não necessariamente é apenas a genital daquela pessoa que a gente vê de primeiro. Então, a gente tem aqui nessa imagem de duas mulheres se beijando, uma mulher que é trans e uma mulher que não é trans. E aí a gente denomina de cisgênero. Elas são um casal e elas têm uma bebê, uma filha. Portanto, se são duas mulheres se relacionando, são um casal lésbico. Aqui nós temos dois homens também se relacionando. Veja que um está com um casaco LGBT e outro está com um casaco com a bandeira trans. Ou seja, são dois homens se relacionando, independente se um desses homens é trans. Mas são dois homens se relacionando, portanto, são gays. E aqui nós temos a bandeira da bissexualidade. Bem, aqui nós temos a categoria da identidade de gênero, que é como a pessoa se reconhece. Já já eu vou trazer um vídeo, mas que vai ilustrar muito melhor sobre o que é essa identidade de gênero e como é que ela se expressa, né? Sobretudo nas infâncias. E a intersexualidade foi, como eu disse a vocês, que entre ter o pênis completamente formado e ter a vulva completamente formada, existem diversas outras condições de ser e existir quanto um corpo que está entre esse espectro tão grande de sexo, né? Existem mais de 150 condições de existência de forma sexual. Bem, aqui é um vídeo que eu vou passar. Corre, corre! Isso! Isso, filho, pra cima! Filho! Filho, o jantar está pronto. Não vai comer? Esse cabelinho, hein? Esse cabelinho. Esse cabelinho demais. Pega não. É graça. Abre, filho.
meu filho! Perdão! Perdão! Me perdoe! Me perdoe! Tua filha é a sua filha. Sua filha. Nos últimos anos da minha vida, parece que vivi em luto. E da mesma forma que aprendi a deixar sua mãe ir, eu entendi que chegou o momento de deixar meu filho partir. Porque siempre fue niña adentro. Una niña por fuera un nene, pero ella una mujer. Pueden ser lo que quieran ser y sean libres. No lo oculten. Si les gusta hacer algo, háganlo. E, ao mesmo tempo, a violência que ela sofre nos espaços escolares, a violência que ela sofre nos espaços da própria família, né? O quanto isso vai impactar na saúde dela, né? Isso reflete também os dados que a gente tem dentro do Brasil sobre o quanto se morre ainda a população LGBTQIAPN+. Segundo os relatórios da ANTRA e do Observatório LGBT, no ano passado, 142 travestis e transexuais foram mortas, 59 gays, 13 homens trans, 7 mulheres lésbicas e 8 outros segmentos e uma pessoa não binária. Ou seja, e esses assassinatos são com requinte de muita crueldade, né? E aí a gente vê que é um ódio que ele perpassa muito mais do que eu só vou te matar, mas eu vou lhe matar de uma forma que eu consiga lhe desfigurar, romper também a sua identidade, porque a identidade é aquilo que a gente tem dentro dos nossos desejos, da nossa subjetividade. Não é só um rosto, mas quando tentam nos assassinar tirando tudo, a nossa identidade, o nosso pertencimento, o nosso rosto, as nossas roupas. Enfim, a quantidade de suicídios ela também é alta, né? O relatório apontou que foram 18 pessoas que cometeram suicídios, né? E a gente sempre fala que são pessoas suicidadas, porque o ambiente, quando ele se torna extremamente tóxico, extremamente violento, faz com que essas pessoas elas não resistam dentro desses espaços, e quando ela não consegue matar aquilo que faz mal, ela só consegue se matar dentro desse contexto de adoecimento mental. Quando a gente entra para a política do SUS, a gente vai ver que no Brasil existe uma desigualdade extremamente grande. E como é que o SUS vai encarar essa desigualdade para implementar o Sistema Único de Saúde? Bem, o direito à saúde, ele compõe os direitos sociais.
E para sua concretização, a Constituição dedicou à saúde um desenho bem arquitetado, ao integrá-la ao sistema de seguridade social. Dessa forma, o desenvolvimento social passa a ser considerado como condição imprescindível para a conquista da saúde. Então, falar sobre saúde não é apenas falar sobre uma ferida, não é apenas falar sobre uma pessoa que está se sentindo mal, está adoecida. É falar sobre os contextos sociais que também levam a essa pessoa a estar adoecida. E a gente vê que tem públicos que são mais propensos a estar dentro desse quadro de adoecimento quando esse desenvolvimento social não acontece plenamente. E aí a gente está falando da população negra, da população pobre, da população de periferia. Como a gente pode ver nessa imagem, existem um homem branco e uma mulher negra. Ambos estão disputando uma corrida, mas você vê que na vida dela existem diversos obstáculos. E aí a gente poderia substituir esses obstáculos por fazeres domésticos, por situações de violência, situações de opressão, situações machistas que ela vai passar, enquanto esse homem branco ele não vai passar por essas dificuldades que essa mulher negra vai passar, sobretudo se for uma mulher negra trans e de periferia e de classe social muito mais baixa que esse homem. E aí a gente vê que em uma rua escura, enquanto o medo do homem é ser assaltado, o medo da mulher é também ser assaltada, mas também é um medo de ser estuprada, porque a gente vê altos índices de violência sexual contra essas mulheres. O SUS ele vai pensar a equidade, para além da igualdade, né, e nessa imagem ilustra bem, que a igualdade seria eu ter diversas pessoas que estão extremamente diferentes e eu dou a mesma oportunidade, a mesma condição para elas. Quando o SUS pensa em equidade, ele está pensando que se a população LGBT tem uma necessidade de um cuidado a essa saúde de uma forma ampliada, por exemplo, a população trans travesti que tem acesso ao ambulatório e precisa ter o tratamento hormonal, melhor dizendo, então é se trabalhar com a equidade. Eu dou coisas diferentes a pessoas que são diferentes para que se estabeleça de uma melhor forma o Sistema Único de Saúde. Então, além desse processo de equidade, existe a universalidade, a integralidade, que também são pilares centrais para o acesso digno dessa população. E aí eu trago algo que as pessoas ainda ficam muito confusas, que é o nome social. Quando uma pessoa ela ainda não trocou os documentos, ela ainda não fez aquela troca que se chama retificação dos documentos e vai numa unidade básica de saúde, vai no sistema de saúde e fala, olha, eu tenho esse nome, mas eu quero que você me chame por esse daqui. E aí, às vezes, o profissional se pergunta, será que eu posso? E aí eu retomo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde de 2012, quando ela fala que toda pessoa tem o direito ao atendimento humanizado, acolhedor, realizado por profissionais qualificados em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. É direito da pessoa na rede de serviço de saúde ter atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento de usuário e usuária um campo para se registrar o nome social. Então, hoje no Sistema Único de Saúde existe esse campo do nome social que você pode fazer a inclusão do nome social dessa pessoa quando requisitada, independente do registro civil, daquela documentação que ela lhe apresenta ali, sendo assegurado o nome da sua preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas. Quando a gente vai dentro das orientações sexuais, que é a sigla LGB, que é lésbicas, gays e bissexuais, aí a gente está falando de como é que essa pessoa se relaciona, né? Ela se relaciona com homem, com mulheres, com os dois.
Entendeu? Para a gente falar sobre essa política, a gente tem a cartilha de atenção integral à saúde da mulher lésbica e bissexual. E aqui eu também trouxe o card da primeira campanha do SUS, trazendo mulheres lésbicas e bissexuais para que cuidar bem da saúde de todas faz bem para as mulheres lésbicas e bissexuais, faz bem para o Brasil. Bem, a OMS, em 17 de maio de 1999, ela retira a homossexualidade enquanto doença, né? Era tanto que era colocado como homossexualismo. O sufixo ismo, ele é um sufixo utilizado para doença. Quando ele é retirado da OMS, né, a condição homossexualismo, por isso que hoje não se utiliza mais, não se pode utilizar mais, coloca homossexualidade, para trazer uma noção de naturalidade, ou seja, as orientações sexuais, elas são condições naturais de todos os seres vivos, até mesmo de animais, ou seja, existem animais gays que afetam, que têm relações sexuais entre o mesmo sexo, no caso, para animais. Isso se estabelece de uma forma natural. Já em 1985, o Conselho Federal de Medicina ele retira a homossexualidade da lista de patologias e o Conselho Federal de Psicologia, em 1999, ele proíbe a patologização da homossexualidade, ou seja, ninguém pode colocar como se a homossexualidade ela fosse uma doença, porque não se considera uma doença. Mas a gente tem que olhar que as mulheres lésbicas e bissexuais, elas também podem apresentar doenças. Elas podem ter câncer, elas podem ter doenças na pele, enfim, como qualquer corpo humano. E aí, em 2013, o SUS lança a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Ela é uma cartilha, está disponível também, traz diversas orientações sobre essa Política Nacional Integral de Saúde. Traz alguns marcos e objetivos. Enfim, eu acho que aqui eu consegui explorar um pouco mais as questões das orientações sexuais, né? Sobretudo de gays, lésbicas, bissexuais. Mas agora eu vou entrar para o contexto da realidade dessa população trans e travesti. E aí eu quero que a gente reflita sobre o primeiro Instituto para Estudo da Sexualidade. Eu poderia comparar como se fosse o primeiro ambulatório de população trans e travesti que surgiu na história que a gente tem datado, né? Ele surge na Alemanha por um médico chamado Magnus, esse rapaz aqui de óculos. Esse rapaz aqui de óculos, ele é um médico gay que ele começa a investigar o que é que está acontecendo, que muitas pessoas estão se encontrando enquanto pessoas trans, estão chegando a ele, querem tomar hormônios, querem fazer modificações estéticas no seu próprio corpo. E ele começa, então, a estudar e desenvolve esse instituto, né? E isso foi em 1919, o instituto sobreviveu até 1933. A Alemanha, nessa época, vivia um momento extremamente progressista, mas de uma forma muito reacionária. Vem o movimento nazista, expulsa essas pessoas do instituto, queima todos esses materiais e estudos que o Dr. Magnus fazia para a população trans e travesti, e se perde grande parte desse material. E se perde grande parte desse material nesse movimento das guerras mundiais que estão surgindo. Então, é importante a gente observar que quando a gente tem esses momentos de governos progressistas com estudos sobre a sexualidade, logo em seguida vem governos muito fascistas e tentam destruir todo esse trabalho que foi feito. E por isso que o termo transsexual, ele surge no contexto da Europa, dentro do Instituto de Estudos da Sexualidade. E isso vai diferenciar, enquanto lá na Europa está se estudando sobre a transexualidade, no Brasil nós já tínhamos a realidade trans dentro do nosso contexto, só que ela tinha um nome de travesti, travesti que a gente tem datada, né? Bem, ela é do século 16, ela se chama Chicamani Congo, ela vem do Congo nos navios negreiros,
né? Ela estava escravizada aqui no Brasil, só que Chica, ela utilizava todas as roupas femininas, mas isso não podia na época, né? A igreja não aceitava que Chica, que vinha do Congo e que ela era muito aceita no Congo pelas suas roupas, pela sua vestimenta, pela sua cultura, está transitando dessa forma no Brasil colônia. Então, Chica é acusada de sodomia, ela é julgada pelo Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição Eclesiástica, e ela ficou com a penalidade de ser queimada viva em praça pública e ter seus descendentes desonrados até a terceira geração. Ou seja, Chica, ela deixa de usar os trajes femininos, tem que começar a usar os trajes masculinos por conta da Santa Inquisição. E a gente vê o quanto a transfobia ela vai se estruturando nesses momentos históricos. Aí, quando a gente avança um pouco mais nesse debate, a gente vai ver o primeiro homem trans que ele consegue realizar uma cirurgia. Nessa época, ainda era proibido, né, se realizar cirurgias na população trans, mas o João W. Nery, ele consegue, né, em contato com o médico, realizar a cirurgia da mastectomia, que é essa cirurgia daqui, da retirada das mamas, né, que homens transexuais muito desejam, né? Então ele escreve um livro sobre essa viagem solitária, né, sobre essa trajetória dele, né, dentro desse processo cirúrgico. E ele fez isso em meio à ditadura militar. Então ninguém podia saber também, porque senão eles seriam presos e torturados. Essas meninas trans e travestis resistirem, né, passado o tempo, muitas viviam na prostituição. Por isso que a palavra travesti, as pessoas imaginam e associam logo à prostituição. E era uma forma que elas sobreviviam na época. E muitas injetavam silicone industrial. Então, eu vou passar rapidinho esse vídeo aqui para vocês verem como eram feitos esses procedimentos. Como a gente está lidando com a área da saúde, a gente tem que entender que não se pode dar nenhum medicamento em regiões que foram colocadas silicone industrial. Então, precisa assim, pensar uma outra estratégia para dar esse medicamento que talvez seja injetável para essas meninas trans e travestis que possuem silicone industrial no corpo. Aqui é um pouco do procedimento que era feito na época, foi na década de 80. Oi, tudo bem? Boa noite. Como vai? Esta é uma das meninas, esta é outra das garotas. Como vai? Apresenta-se. Vocês conhecem o repórter muito bem? Como vai você? Olá, Marcos. Como vai? Tá boa? Bom, senta aí você. Vamos começar. Quem aplicou silicone em você? Quem aplicou silicone em mim? É. Foi a Tayane. Quem é a Tayane? Ela tá em Paris. Ah, você aplicou lá em Paris ou aqui? Aqui em São Paulo. Eu morava na Rosete. Faz tempo? Faz. Você aplicou aonde? Não, aqui na bunda só. Só na bunda? Só. O quadril do lado. No rosto, não? No rosto também. Você aplicou... Não vai sair na câmera que você está... Você aplicou no rosto. Bom, chegou a dona da casa, que aliás me foi informado que você conseguiu aplicar silicone em você. Você que fez seu peito. Isso mesmo. Me mostra ele para eles aqui, para nós. Aqui o peito. Bom, para embombar o peito, tá bom, né? Tá bom. Para deixar o peito assim, primeiro eu risco o peito. Eu risco as bolsas do peito. 3 dias antes, geralmente eu tomo ou Mas recomendo. geral. 3 dias antes de aplicar, eu tomo ou recomendo quem vai aplicar tomar uma bezetacil, ou seja, um antibiótico para evitar contaminação ou problemas por contaminação mesmo. Depois arriscado, depois aqui eu tenho um vírus de anestesia, xilocaína sem adrenalina, porque a adrenalina faz mal já pro coração. Faz mal pro coração. Então, com essa seringa aqui, com essa seringa pequena e uma agulha praticamente quase nada
então eu injeto a xilocaína, uma pequena dosagem, que eu risco com lápis, uma pequena dosagem para amortecer a entrada da agulha grossa que vai injetar o silicone. Sei. Quer dizer, então, para evitar dores maiores, então eu uso essa agulha. Depois que eu apliquei uma pequena quantidade de anestesia, aí eu uso essa seringa grande e essa agulha grossa. Quer dizer, a anestesia é para amortecer a entrada dessa agulha grossa, para não se tornar tão dolorido. Você colocou onde em você? Ele foi aplicado pela assim? parte externa das pernas e por dentro das pernas também. Inclusive, falta dar uns retoques aqui para terminar. E o bumbum? A bunda também foi, ó, pegar silicone. Goulart, eu quero que você preste atenção a um detalhe. Dá licença um pouquinho, Bartô. Pode virar um pouquinho de costa? Que o silicone, esse silicone, ela mesmo tem noção que esse silicone, ele é industrial. Você vê que ele causa manchas na pele, queimaduras na pele, você está vendo? E causa uma deformidade. Você está vendo? Você pode notar que ele causa uma certa deformidade. Ela teve muita sorte, porque ela tem um organismo muito bom. Você pode notar que ela tem um organismo muito bom, porque esse silicone é tóxico. E você pode ver que quantos litros você tem, Bartô, de silicone aplicado nos seus quadris, no seu corpo inteiro? Pode pôr uma base de uns 9. 9 a 10. No corpo inteiro. Vocês podem ver, então, que quando aplica o silicone, aonde não senta, ele fica certinho, mas depois ele amassa, ele espalha. Sei. Tem travesti que tem silicone, nós não vamos mostrar, que não tem nada a ver, até no testículo. Um travesti um tempo atrás, no testículo? Pois é. Pra que você aplicou no testículo? Bom, eu não apliquei no testículo, ele é que ele desceu. Lá. Tem travesti que quando aplica silicone nos seios, que quando não é a prótese de silicone, é a prótese, o cirurgião ele corta e põe a prótese. Então quando é injetado, assim injetável como o dela, ele se desfaz. Então ele desce tudo. Tem um travesti que tem 1,5 litro de silicone no testículo. Foi tudo pro testículo. E como é que tira esse silicone? Tem que cortar daí tudo fora. Porque o silicone, ele entra no corpo em estado líquido, mas depois ele fica em estado gelatinoso. Gelatinoso significa que o seu organismo, ele... Você, por exemplo, vai tirar o silicone dos seus quadris. Vou tirar. E aí? Como é que você vai fazer para tirar isso? O cirurgião. Você presta atenção que ela é muito inteligente, inclusive, porque ela aplicou silicone do lado, na testa, nos olhos, em cima do nariz, no queixo e nos lábios. Você pode notar que ela deu uma forma no rosto dela, da forma antiga que ela tinha, na condição antiga de homem que ela tinha, ela mudou tudo, por exemplo. Você nota que tem silicone no queixo, tem silicone nos palmetes, isso chama-se palmete. E ela tem silicone ao redor dos olhos todos, na testa. Ela tem silicone, se eu não me engano, no braço. Você pode notar. Ela sofreu um acidente, como vocês estão vendo em casa, olha. Aqui, ela aplicou silicone todo, que é para tirar aquele músculo, né? Aquela coisa de homem, que o homem geralmente tem. E ela tem, inclusive, nas costas um pouco, que é para arredondar e dar formas femininas nas costas. Ela tem de 9 a 10 litros de silicone no corpo inteiro espalhado, inclusive nos pés dela, para dar esse formato redondinho, que você está vendo? Tá vendo? Ela tem silicone aplicado aqui nas canelas. Tá vendo? Olha, que a canela dela, eu me lembro, antes dela aplicar, era um pouco aberta. As pernas eram abertas, então ela encheu esta área todinha de silicone. Isso é uma área muito perigosa de aplicar silicone, porque geralmente dá água no joelho. O silicone penetra entre os ossos e dá água no joelho. Entendeu? Já conheço pessoas que tiveram que amputar as pernas por causa disso. Ela teve sorte, né? Graças a Deus. Você pode notar que ela tem as pernas todinha, a perna roliça, mas a base todinha de silicone. Ela tem silicone do tornozelo no rosto. Até o rosto. No corpo todo consta 9 litros, de peito, rosto, Agora, joelho. ela vai mostrar pra ti, né? O que ela fez? O que ela fez. E o peito de um travesti que está ali no canto, se puder dar uma virada. Vou chegar lá. Que a beleza que para elas é um esplendor, nasce um homem, não tem peito, não tem nada, de repente, da noite pro dia, tem umas mamas bonitas. Então vamos ver aqui. Um corpo escultural. Quem é? Fica de pé. Peraí, deixa eu ver primeiro, só um instantinho, só fazer uma panorâmica, olhando
atentamente os rostos. Por exemplo, como é seu nome? Graziele. Graziele. Graziele já tem um silicone aqui nos palmetes. Nos palmetes. Nas boca, queixo, testa também. Uhum. E também tem um detalhe, viu? Não te fez mal até agora? Graças a Deus, não. A única maldade que me faz é não conseguir outro tão rápido que eu estou resfriada. Mas brevemente estarei segundo Andréia de Maio. E você? Como é seu nome? Marcela. Marcela. O que nós íamos mostrar na Marcela aqui, o André? Aqui é o seguinte, ela está ela está recém aplicada de silicone. A Bartô fez o peitinho dela ontem. Inclusive ela estava com o pau aqui no meio. Cadê o pau? Aqui. Que pau é esse? Esse pau é o seguinte. Quando aplica o silicone, eu acho que você podia tirar um pouquinho. Não vai prejudicar em nada. Pode, não vai prejudicar em nada. Ah, tá com umas manchas? Tudo bem. Mas você pode ver que aqui tem um furinho da agulha, do silicone. Tá vendo? Você pode ver. Tira um pouquinho as mãos. Tô vendo. Olha, aqui, olha, quantos furos você fez, Bartô? Meu amor, não fuma agora não, senão a gente morre aqui dentro. Quantos furos você fez? Praticamente 6 furos. De cada lado? De cada 6 lado. furos. Então, o processo... Olha aqui, ó. Tira um close aqui. Olha aqui. Dá uma fechada no peito dela. Peraí. Aqui, ó. Ele vai fazendo. Vai falando o que a gente vai fazendo. Aqui. Esse pau aqui, sabe pra que é? Fala. É pra botar aqui no meio, pro silicone não espalhar, porque senão fica igual um peito de pombo. Ah, um junta com o outro. Pra ficar redondo, né? Sei. Arredondar os dois. Arredonda os dois. Que idade você tem? 21. 21. Está nessa vida há quanto tempo? Faz 3 anos. E agora que você resolveu botar silicone? Não, eu já faz mais de um ano. Eu tenho silicone também quase em tudo. Deixa eu ver, levanta um pouquinho. Levanta e mostra. Aqui, você tem 1,90 m, não? O quê? 87. Pastor de André. Mostra aqui o bumbum. Vamos ver o seu corpo. Aqui tem mais de 10 bichos. Tira a mão. Goulart, você pode ver o seguinte. Ela já tem silicone aplicado daqui da cintura até aqui embaixo. Está vendo? Você pode olhar. Vira assim. Olha, ela tem nas pernas. Chega pra lá você, senão ele não... Isso. Ela tem nas pernas também. Aqui é silicone, né, Bartô? Não, aqui não. Não é silicone aqui? Isso aqui quem fez ela não fui eu. Não foi? Não. E ela, que você que fez nela também, Bartô? Um pouco eu. Você fez aonde, além do rosto? Bom, eu fiz lados com ela. Além do rosto. Além do rosto, né? Aqui, joelhos. Joelho, pernas, quadris. O rosto dela caiu um pouco, né? Caiu, realmente caiu. André formou, foi com polícia, porrada. A porrada? Não foi tanto silicone, é que ela apanhou na polícia. Aí você se olha. Hein? Porque meu rosto era assim, né? Conforme porrada de polícia, ele desceu. Tem isso feito aqui dos lados. Você de onde é? Eu sou de Salvador. Salvador. Bom, hein? Aqui. Aqui tem um fator, ela não tem silicone no rosto. Por causa desse talho aqui. É porque ela tem um corte muito grande no rosto. E esse corte é profundo, ele cicatrizou desde o osso, cutâneo e subcutâneo. Então, para aplicar silicone aqui, não daria, porque você iria enfiar a agulha no silicone, no caso aqui. A agulha é grande, então ela entra até aqui. Quando você derramasse o silicone lá dentro, ele ia ficar aqui. E aqui continuaria esse risco. O risco. Você ia ressaltar esse corte no rosto. Como é que foi feito esse corte no seu rosto? Com navalha. Navalha, travesti, né? Problema de esquina, né? Esquina? Tipo de quê? Briga? Que eu saía mais do que a outra, né? Tinha mais cliente, né? E ela sempre entrava na minha onda, um dia eu colocada, bêbada, e ela também. Se atracamos. Colocada é bêbada, né? E a gente se atracou e eu levei a pior. E você? Não é nela que você vai aplicar, Bartô? É nela. É ela que vai... Quem vai terminar o peito é a Graziele, chuchu. É? E ela aqui? Não vai fazer nada? Ela por enquanto é no cambalagem. O que é isso? Não vai fazer Tá nada. aguardando. Olha aqui. Vai fazer aonde? Vai ficar melhor ainda de fazer, vai ficar mais bonito. Você já aplicou aqui? Não. Não. Aqui é hormônio. É hormônio. Mas eu vou aplicar. De mamadeira. Tá? Vou acabar de fazer todo com a Bartô. Eu pus um pouco no rosto, né? No rosto ela foi esses dias, a quantidade. Mas ela falou que também que cuidar do tamanho, que fica que nem a Andréia. Tudo Andréia. A Andréia vai estar querendo tirar. Deixa eu ver, levanta aí, quero ver como é que você...
Mas daquele problema todo mundo... E essa bundinha é silicone ou não? Vira pra lá pra gente ver. Não é silicone? Não, não é silicone. Então, aí você não vai aplicar, né? Você já tem bundinha. Mas pra quê, pô? Mas já quer bundão. Ela quer bundão. Ela quer bundão. Bom, vamos ver Bartô trabalhar então. O silicone é esse aqui então, olha. Acabou de chegar. Não, Chuchu. Esse aqui. Ó, é um meio meladinho, né? Isso, é um óleo grosso. É um óleo grosso, uma espécie de nujol. Quem é que vai fazer? Ela, no caso. Ela. Bom, então eu vou aplicar o silicone nela, então a minha técnica é essa. Eu vou encharcar um algodão com álcool, não para esterilizar, porque álcool não esteriliza, simplesmente para desinfetar. Porque álcool não esteriliza. Então eu vou desinfetar, tirar alguma poeirinha, algum suor que possa prejudicar ou facilitar a contaminação. Então vai ser bem limpo a área que ela vai usar. Bom, no caso, esse algodão vai ser trocado 3, 4 vezes até a área ficar completamente limpa. Você está com medo, né? Não. Depois que ela está toda desinfetada com álcool, aí eu vou pegar, por exemplo, aí eu vou, logicamente eu sempre meço 2 dedos aqui, que é esse colo aqui, a separação do seio. Quer dizer, é esse colo aqui. Isso aqui tem que ser praticamente livre do silicone. Então eu mediria aqui, esse espaço aqui tem que ser vazio. Aí então eu riscaria a bolsa do peito, onde vai ser enchido. Bartô, você vai aplicar já ou vai botar xilocaína antes? Eu vou anestesiar, vou aplicar um meio cc de xilocaína para ela... Só para ver? É, só para ver realmente. Bom, como é uma demonstração, eu não vou encher a seringa toda. Meio cc. De xilocaína. De xilocaína. Cuidado com o seu pé. Cuidado, não tá tirando. Você encosta bem para trás, para deixar ficar bem à vontade. Então é meio cc de xilocaína. Meio cc de xilocaína. Bom, aqui meio cc de xilocaína eu aperto. Até anestesiar. É, mas é praticamente imediato a anestesia, né? Você já sentiu anestesiado ao redor? Aqui tá anestesiado? Exatamente, mais no centro, no meio de onde ela aplicou. Onde vai enfiar a agulha. Exatamente. E o tempo não tem? Imediato. Aí você aplica... Agora vamos ver o silicone entrando no corpo de uma pessoa. Bom, aqui você sente a agulha. Sim. Aqui você sente. Sinto. Aqui você sente? Não, nada. Não, então vai subcutânea de novo, vai... Não, agora é intracutâneo. Isso. Que vai ficar entre o... E é duro assim, é? Não, a agulha é grossa, tem que ter um cuidado especial para aplicar. A localização da agulha tem que estar bem localizada mesmo. Tá sentindo alguma coisa? Nem um pouco. Dor de cabeça, alguma coisa? Nada. Você pode ver o calombo que faz? Já está um calombo aqui, ó. Isso. Né? Isso vai se espalhar agora. Isso. Se tiver difícil, porque ela já tem silicone embaixo, então eu paro, eu aperto o calombo, vou espalhando silicone mesmo com a agulha dentro, aí ele vai andar, quer dizer, vai ter espaço para o outro. Então eu vou aspirar, para não ter perigo de pegar o vaso, então vai sendo aplicado. Lentamente, porque uma que ele é grosso mesmo é difícil de passar. Mas você pode notar que conforme ele é injetado, já vai enchendo. Vai, um calombinho aqui. Isso, nesse calombo vai se multiplicar, digamos que umas 10 ou 20 vezes mais, que vai dar essa bolsa toda do peito. Entendi. Quer dizer, se você aplicar esse CC que está aqui, isso provavelmente vai se ampliar e se multiplicar, criando uma área bastante grande. Certo, apesar que isso aqui é apenas uma demonstração. Não iria só um CC desse, iria pelo menos umas 3 seringas dessa de 20 CC cheia. Para um peito? Não, Chuchu. Para um peito iria uma base de umas 7. 7 seringas dessa? É. 3 aqui,
3 eu ponho aqui, 3 eu ponho aqui. Então eu... 3 aqui, 2 aqui, 2 aqui e o restante por baixo. Então é bastante. Por isso é que eu percebi quando você falou assim, eu tenho 9 litros no meu corpo. Ele não rende, ele não rende. Se você pôr 1 litro, praticamente você não pôs nada. Se você pôr 2, praticamente você não pôs nada no corpo. Se você pôr 3, então você já pôs alguma coisa. Olha, mostra aqui, olha, quando tira a agulha. Aqui, quando tira a agulha vai sangrar, então eu vou usar um rolo de papel higiênico, logicamente, que o serviço exige. Então eu vou apertar mesmo, que é para o sangue descer, para não ficar mancha roxa, como no caso assim. Sei. Então, para não ficar mancha roxa. Agora, é tudo muito rudimentar, não é não, o Bartô? Você não acha que é muito rudimentar? Você não podia ter uma coisa mais confortável, vamos dizer assim, para fazer isso? Mas, Chuchu, olha, o confortável para mim é isso. Ela se joga numa cadeira, fica ela, uma garrafa de café, um cigarro, a gente conversa e eu tô sempre perguntando, sente alguma dor de cabeça? Não. Você tá sentindo falta? Por que se ela sentisse uma dor de cabeça? Bom, elas têm que forçosamente me dizer se está sentindo dor de cabeça. Por quê? Qual é o sintoma da dor de cabeça? Porque de uma vez que ela sinta alguma manifestação, ela vai ser interrompida, eu não vou aplicar mais. Qual é o tempo que você leva a fazer um peito? O tempo que vai fazer um peito? Entre fumar um cigarro, tomar café, bater papo, injetar, bombar ela... Olha, Chuchu, eu para não correr o risco de me complicar, então para fazer um peito, enquanto os muitas fazem em 1 hora, eu vou levar uma base de umas 3 horas. Quer me mostrar, porque eu disse isso num programa que eu fiz de travestis, sobre travestis, que vocês colocam gilete na boca. Como é que põe? Bartô, mostra pra mim, bota uma gilete aí, porque eu tentei botar, cortei meu coisa em cima. Eu uso meia. Meia? Uma de cada lado. Aonde? Mostra pra nós, vai. E a gilete? Quando ela vai pegar a gilete, você sabe que os corpos nos braços tem um habeas corpus que elas têm para não ficarem presas. Pois ela falou isso. Porque se não se cortarem, elas ficam 3, 4 dias e todo dia eles molham a cela, não deixam que elas deitem. É o nosso sofrimento. Olha, André, eu cortei um braço, ele falou assim, é pouco, corte o outro. Então, eu cortei o outro. Ele falou, é pouco, agora você corte o pescoço. Olha. Olha aqui, ela tem cortes nos pescoços também? Olha. Isso é giletada, né? Giletada, Bartô? Giletada. Olha aqui, ó. E aqui, Andréia? E aqui? Que eu abri a barriga. Aqui, ó. Olha. Você mesmo se cortou? Aí eu abri a barriga assim, Chuchu, olha. Olha, daqui aqui, ó. Um corte mesmo aí. 17 pontos. Foi gilete isso? Gilete também. Como é a técnica da gilete, Bartô? Chuchu, olha, não adianta, porque se eles tirarem da boca... Ah, não, eles já estão sabendo, todo mundo sabe. Em outro lugar vai estar escondido. A técnica da gilete é a gente puxa aqui do lado e eu quebro a gilete no meio. A banda da gilete é encaixada aqui. Então com a gilete aqui você pode conversar, inclusive até comer balas com a pirulita, não sei o que mais, não vai incomodar. Sei. E na hora que precisa, mete o dedo e puxa fora. Na hora que precisa, a gente mete o dedo e corta fora. E quando ele falar, pode tirar a gilete da boca, porque você não vai se cortar, então eu não dou essa chance. Eu já mastigo a gilete, já corto língua, céu da boca e tudo. O palhaço pinta o rosto para viver. E o travesti também. Como é que ela faz para injetar esse silicone e que necessariamente isso é de uma forma muito invasiva, né? São agulhas calibrosas. Depois isso é tapado com, às vezes, algodão, às vezes até a própria caixa de medicação com cola super bond, né? Com cola instantânea, né? E isso traz diversos prejuízos do silicone industrial uma vez injetado. Ele não pode ser removido, né? Não dá para ser removido e chega a adoecer muitas das meninas, as meninas chegam também a falecer por conta do silicone industrial, ou o silicone ele se movimenta e vai para outras regiões do corpo. Por isso que é tão importante a gente pensar que a história dessas meninas trans e travestis nessa resistência, elas, para estar na rua, na prostituição, como o corpo delas era esse objeto, né, esse mercado, elas precisavam investir. Para investir de uma forma rápida e em custos baixos, elas precisavam sacrificar muitas vezes a sua saúde para conseguir levar o pão de cada dia, basicamente.
Bartô também vai falar da truculência policial. Então, na época existia o crime de vadiagem, ou seja, a travesti que estivesse andando na luz do dia, ela já era tida criminosa e era levada para a delegacia, só porque ela estava passando a luz do dia para comprar um pão, para fazer um supermercado, né? Isso não podia, principalmente na ditadura militar. Então, muitas meninas foram mortas e assassinadas pela truculência e violência policial. Bartô, ela se cortava porque, na época, já estava vivenciando a pandemia do HIV/AIDS no mundo. Então, quando ela se cortava, a polícia ficava com medo, achando que ela poderia ter alguma IST, né, ou até a própria AIDS. Então, a polícia não encostava e não levava ela presa. Mas eles também provocavam, sempre falando, se corte mais, até ela ficar toda cheia de marcas no corpo dela. Bem, a Unidas, que é a associação que eu faço parte, no início dos anos 2000, elas publicam uma carta sobre silicone industrial, que são essas imagens que a gente está vendo, né? Sobre mamas, essas imagens são reais, são de meninas daqui mesmo, que fizeram esse procedimento, tiveram algum problema e precisaram também requisitar do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente precisa se familiarizar com esses corpos para compreender que isso é natural e não culpabilizar. Ela colocou silicone industrial, ela quer se amostrar, né? Não, muitas vezes é na condição de que elas precisam investir nesse material do trabalho delas, que é o corpo. Então, já que elas vão investir nisso, vão colocar silicone industrial, como é que a gente pode trabalhar dentro da saúde a redução de danos do silicone industrial? Como é que a gente orienta ela a falar que o ambiente precisa estar esterilizado, que os materiais precisam estar esterilizados, que o ambiente precisa ser seguro e confortável para que elas não venham a ter nenhum problema maior do que já é a aplicação de silicone industrial. Aqui agora eu vou passar um vídeo de Brenda Lee, ela é conhecida como o Anjo das Travestis, né? Brenda, ela tinha uma primeira casa de apoio, né, à população trans travesti de São Paulo, e ela vai contar um pouco, né, sobre esse momento de HIV/AIDS e como foi que a população trans travesti ela também foi pioneira para fazer o Sistema Único de Saúde saber como cuidar dessa população. Meu nome de batismo é Cícero Caetano Leonardo, né? E tenho meu nome artístico que é Brenda Lee. A vida de travesti de rua foi um pouco difícil no início, né? Porque eu era, assim, super vergonhosa, assim, pra ficar numa esquina, né? E porque eu não tinha coragem de cobrar, eu nem acreditava, assim, que os homens pagavam mesmo, né? O que me deu coragem e eu me senti, assim, obrigada, foi quando a polícia começou a perseguir a gente, prender, pôr em cana, torturar. Aí eu comecei a sentir que aquilo ali eu tinha que ter, assim, mudar completamente a minha, sei lá, a minha ingenuosidade, né? Aos 28 anos, Brenda Lee assumiu de vez a homossexualidade e se tornou travesti. Motivos não faltaram. Sempre fui uma pessoa assim autodinâmica para desenvolver as minhas responsabilidades e tudo, e com boa vontade, quer dizer, uma pessoa assim de extrema necessidade em qualquer empresa, né? Mas o que acontecia? Eu percebia que os homens e as mulheres sempre tinham oportunidades assim de ser promovidos de cargo, de salário, de tudo, e eu permanecia estacionada, né? Aí meu último emprego que eu tive foi na Mesbla, né? E eu gostava de trabalhar na Mesbla, tudo, e estava programando sair de férias, comprar um carro. Naquela época eu estava querendo comprar um Fusca e tudo, e viajar pro Rio, voltar, o meu emprego garantido. Aí de repente me chamaram no departamento pessoal e disseram que eu estava dispensada, né? Aí isso me frustrou. Aí foi quando eu digo, quer saber de uma coisa? Eu conheço tantos travestis de rua e nunca vi nenhuma morrer de fome. E eu também não vou morrer de fome, eu vou me prostituir, não vou mais trabalhar para ninguém, porque já percebi que eu estou no caminho errado, né? Eu logo abri um estabelecimento comercial e depois de um passei a abrir logo 5, né? Tive 5 estabelecimentos comerciais, comprei um apartamento bom, tive 3 casas, eu tinha um Monza, um Santana, tinha um Corcel 2,
tava me expandindo, né? Depois comprei essa casa. E foi nessa casa, onde morava com 39 travestis, que Brenda Lee passou a cuidar de pacientes aidéticos em 1984. Foi um começo inesperado. Foi uma tragédia, que era um comando de procedência desconhecida que estava metralhando os travestis aqui em São Paulo, né? E aí, dessa maneira, eles chegaram a atingir 5 travestis que moravam comigo, né? E uma morreu, outra ficou inválida e 3 foram atingidas superficialmente, né? Aí foi quando o repórter falou assim: Brenda, e o que você vai fazer com essa que está inválida num colchão d'água? Você vai mandar ela para a família dela? Aí eu falei assim: olha, no estado que ela está, eu acho que não é a vontade dela, como também eu não sei se a família vai aceitar. Então aqui nós somos uma comunidade, né? Tudo que tiver vai ser dividido irmãmente. Aí foi quando o repórter falou assim: Brenda, e se aparecer alguma dessas travestis aqui com AIDS, o que você vai fazer? Foi quando eu fiz uma pausa e falei assim: aproveito para dizer, se tiver alguém com AIDS não tem lugar para ficar, pode vir aqui para casa que a gente cuida sem nenhuma discriminação. Aí no dia seguinte a Secretaria da Saúde ligou aqui para casa, dizendo que tinha assistido a entrevista e que lá tinha um paciente que inclusive era um travesti e que a família não aceitava e os locais onde ela morava também não estava. E se eu aceitava que ela viesse aqui para casa. Medo, morte. Com a morte eu perdi o medo, eu não tenho medo da morte de jeito nenhum, né? Eu acho assim que a morte é um fato natural, inclusive eu já perdi assim muitas amigas e amigos, né? E eu fico pensando o seguinte, quando eu vou, por exemplo, fazer a sepultura, quem faz o enterro é eu mesmo, né? Então eu vou assim, lá pra mim estão todos lá me esperando assim, eu vejo assim como se eles estivessem assim, ou sorrindo, ou querendo conversar comigo, e eu fico pensando que a hora que eu morrer eu vou me juntar com todos eles lá, né? E a gente vai ter uma outra vida, é mais ou menos assim que eu pensa, né? Antes disso, Brenda Lee tem muito o que lembrar e contar. O meu pai tinha aquilo que chama-se casa grande, né? Casa de engenho. Então era muito movimentado. E quando chegava a noite, aí juntava aquelas mulheres já de idade, aí ia contar história pra gente, cada história bonita, de príncipe, de princesa, de rainha e tudo. E a gente ficava, dormia escutando aquelas histórias, né? Minha mãe separou do meu pai, né? Aí nós fomos para o Rio, já tinha 2 irmãos meus, né? Tinha um que era oficial, tinha um outro que tinha lá 2 comércios, né? Tinha um restaurante, tinha, como é que se diz? Armazém. E aí nós fomos morar no Rio de Janeiro. Aí foi que eu comecei a estudar. Eu queria fazer medicina, mas é porque foi tão atrapalhado os meus estudos, né? Toda época que eu começava a estudar, aí eu tinha que parar, né? Porque, logicamente, eu só estudava quando eu estava trabalhando, porque eu nunca tive, assim, sorte de estudar em colégios do estado, né? E então, à medida que eu estava trabalhando, eu me matriculava, né? Começava a estudar, de repente perdi o emprego, aí já tinha que parar de estudar, né? Então foi um estudo, assim, muito descontrolado, mas eu acabei tirando pelo menos o primeiro ano de Direito. Brenda lembra quando a mãe voltou para Pernambuco e decidiu ficar em São Paulo. Aí tinha um irmão meu que era gerente de um hotel, aí ele alugou um apartamento, nós fomos morar em 4 irmãos juntos, né? Aí eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo e trabalhei pouco tempo, aí depois já programei a fuga de fugir dos meus irmãos. Aí foi quando eu fugi, fiquei 23 anos fora da família. Minha vida pessoal é como eu te falei, né? Eu gosto assim, por exemplo, eu acredito que eu tive todas as experiências assim de vida fantasiosa, né? Desde carnaval, a boate, a festas gay, a aniversário, a tudo isso, eu não tenho mais essas vaidades, né? Isso antes de eu começar a fazer o trabalho com AIDS, eu já era uma pessoa dedicada especificamente ao trabalho, né? E então, baseado em tudo isso, eu não sinto falta assim de uma vida social, né? E, por exemplo, o que eu me sinto bem mesmo é estar na minha casa, ou com a pessoa que eu amo, ou então com os meus amigos, ou com os pacientes que acabam sendo todos meus amigos, e é assim que eu me sinto bem. Que Brenda sobreviveu por apenas 48 anos. Ela foi vítima de transfeminicídio, né? Ou seja, um companheiro dela assassinou. Brenda chegou também a cursar até o 3º período de Direito, mas ela não consegue concluir a faculdade por conta do preconceito, da discriminação. Ela não consegue também arranjar emprego e ela precisa viver da prostituição nessa época. Mas mesmo assim ela consegue fundar uma casa de apoio e acolhimento e fazer parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde da época para dar a melhor assistência para o público que era assistido dentro da Casa Brenda Lee.
Bem, dentro da política do HIV/AIDS, ela, além de falar sobre o adoecimento, ela estava, pela primeira vez, dando visibilidade à população trans e travesti dentro do Sistema Único de Saúde. É tanto que se lança a campanha Travesti Respeito, porque se compreende que a necessidade de falar sobre essa saúde das meninas trans e travestis, que era um grupo estigmatizado, né, como se fossem só elas que vivenciavam o HIV/AIDS, como se fosse a peste gay na época, deu uma perspectiva de analisar que essas meninas trans e travestis não tinham, na verdade, nem o direito ao respeito. Então, por isso que o SUS lança a primeira campanha chamada Travesti Respeito. E, na época, está uma das primeiras presidentas da Unidas, que é essa daqui que eu estou circulando, que é a Luciana Lins. Bem, para a gente falar sobre a perspectiva de saúde, como ela foi se estruturando, principalmente dentro dos ambulatórios para a população trans e travesti, eu retomo o livro da Berenice Bento, se chama Reinvenção do Corpo. Berenice, ela vai fazer um estudo científico sobre um ambulatório que tinha lá na Europa e um ambulatório que tinha aqui no Brasil. A partir desse estudo, ela observa que dentro dessas pessoas trans, travestis, intersexo, a medicina, eles rotulavam muitos corpos. Ou seja, quem era que podia fazer a cirurgia, quem era que não podia fazer a cirurgia. Por mais que todas as pessoas ali fossem trans, mas a medicina ainda queria que você provasse quem era uma pessoa trans de verdade. Sendo que, se a gente refletir bem, as pessoas que não são trans, elas não precisam provar que não são trans. Elas só existem. Então, a nossa existência também é isso. A gente só existe. Mas, ao longo do século, o que Berenice vem trazendo no livro dela é que a medicina, os saberes médicos, a própria patologização que nos coloca enquanto doença, vem falar que eles apontam dedos para nós e criam um termo trans para falar que a gente é diferente, para falar que a gente é o outro, para falar que a gente é uma doença. Mas a Berenice traz que isso provoca muito mais adoecimento do que respeitar as identidades de gênero. Hoje, a gente tem um estudo enquanto travesti, enquanto feminista, dentro dessa perspectiva que, se essa população nos apontou o dedo e falou que a gente era trans e dita também para a gente se a gente pode ou não fazer uma cirurgia, a gente hoje retoma esse saber científico quando a gente se torna pesquisadora e agora a gente olha para essa ciência que foi construída e fala, se nós somos trans, vocês são nosso inverso. Então, vocês são cisgêneros, vocês são a população cis. Porque cis é basicamente o contrário de trans. E aí a gente entra em pé de igualdade. E nessa época a gente era muito tidos como objetos de pesquisa, como ratos de laboratório. E agora, quando a gente começa a entrar nas universidades e que a gente começa a fazer pesquisa, a gente mostra que aquela pessoa que era pesquisada, ela agora começa a fazer pesquisa e começa a desenvolver um outro saber, porque agora já é um outro olhar, agora já somos nós cuidando de nós e falando também para nós e sobre nós, né? Não podemos entender que falar da população trans e travesti não tenha que ser pelas nossas vozes, já que somos nós que vivenciamos todos esses contextos e realidades. Aqui nós temos alguns marcos importantes, né? Em 1910, a gente tem aquele médico que eu já trabalhei aqui, o alemão, que ele começa, né, a escrever esse termo transexual, termo travesti, né? E aí a gente tem, ao longo dos anos, dos séculos, mudanças. Em 1980, a transexualidade ela vai ser incluída como uma doença, como uma disforia, um incômodo que as pessoas trans sentem no seu corpo. Mas, agora, em 2019, apenas 5 anos atrás, a transexualidade ela deixa de ser uma classificação dentro de um transtorno mental e ela começa a patinar como uma questão de pertencimento, de saúde sexual.
A gente não avançou o quanto a gente queria avançar ainda, mas mesmo assim já é um grande avanço da gente reconhecer que há 5 anos atrás, nós, pessoas trans e travestis, ainda éramos vistos e vistas enquanto uma doença. Ser e existir, para nós, era como se fosse um grande adoecimento, né? E quem escreveu isso foram pessoas que não são trans. E agora, a partir do nosso movimento de entrada sobre a saúde, a gente fala que nós somos o que somos e não precisamos ser taxados e taxadas como doença. Aqui nós temos alguns contextos históricos também do dito processo transexualizador, que é o processo que vem e chega para o SUS para cirurgias, para hormônios dessa população, para um serviço de atenção especializada. Mas a gente sabe que essa política ainda ela é muito difícil de ser colocada em prática porque possui um baixo orçamento. E é uma política também muito recente, se a gente está falando que o processo transexualizador ele é um processo que surgiu em 2008. E foi a foto do nome social, do cartaz do nome social, porque o SUS ele foi a primeira política de inclusão do nosso nome, do respeito ao nosso nome. E todas as políticas para a população trans e travesti, elas surgem dentro do ambiente de saúde, compreendendo a necessidade que, se a gente vive naquele território e a unidade básica está próximo a gente, a saúde também precisa chegar para nós. Aqui é o decreto do nome social. Aqui vocês podem dar uma olhada que é a portaria, né, que define e amplia o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. Depois vocês podem dar uma olhada mais a fundo. Eu acho que tá errado isso aqui. As pessoas olham pra mim e nunca imaginam que eu tô grávido, entendeu? Acham que é uma barriguinha de chope. Olha, pra te contar uma coisa, mas você não pode contar pra ninguém. Eu tô grávido. Então foi um susto. Como assim? Quando a gente vai fazer o nosso ultrassom, quando a gente vai fazer alguns exames, é muito novo. Então as pessoas ficam meio... Você percebe a cara das pessoas assim, chocadas. A Erika é uma mulher trans também, eu sou um homem trans. Já tô tirando 7 ml de leite, que é o suficiente pra alimentar o bebê nos primeiros dias de vida. Aqui já caiu a gotinha. Eu acho que o nós vai ser assim também, mimado. Dá bênção, dá bênção. Mostrar que a gente pode engravidar e continuar tendo a nossa masculinidade, isso mexe um pouco com a cabeça da outra pessoa, né? Quando ele está nesse processo de gestação, eles interrompem os hormônios para ter esse bebê de uma forma melhor e mais saudável, enquanto as mulheres trans, elas podem fazer o processo de lactação da mama, ou seja, produzir leite para alimentar a criança. E esse leite, segundo os estudos, é um leite que já foi comprovado que tem todos os benefícios de um leite produzido, por exemplo, por uma mulher cisgênero, né? Uma mulher não trans. Bem, o ambulatório da Bahia, com o WebSer, publica a caderneta de pré-natal e programa Transgesta, né, para essa população. Então, se vocês tiverem acesso a esse recurso, é muito bom para divulgar, se conhecerem um homem trans, já que vocês estão nesses espaços de saúde. E aí você vai ver que aqui, no própria caderneta, tem algumas inclusões sobre nome social, prontuários, se manifesta o desejo desse homem amamentar ou não, se tem o desejo de produzir, né, de induzir a lactação, se ele se hormoniza, se ele é mastectomizado, ou seja, se retirou as mamas, se usa binder. Binder, ela é uma fita para esconder as mamas, que muitos homens trans utilizam porque não gosta da impressão visual de ter uma mama ali mostrando uma camisa, né? Então, eles colocam uma faixa para apertar os seios, né? E a gente tem que ter cuidado e observar que muito tempo utilizando a faixa, isso traz questões de dificuldade de respiração, calor, né? Porque sente muito calor, está enfaixado, né? A mama. Agora nós temos o programa Pop Trans, que está para ser lançado, né?
pelo Ministério da Saúde, nós estamos aguardando, né? Eu já dou essa deixa que ele pode sair, né, a qualquer momento. É um programa diferente do processo transexualizador. Ele ganha uma nova roupagem, porque enquanto nós, pessoas trans travestis, a gente vai para o processo transexualizador, parece que a gente está entrando em uma máquina e a gente vai sair diferente do dia para a noite, como se fosse um processo. Mas não, nós somos pessoas trans, precisamos de uma atenção especializada em saúde. E esse programa Pop Trans, ele vem com essa nova perspectiva, por isso que ele tem esse novo nome. Já finalizando, a gente tem que compreender que o direito à pessoa utilizar o banheiro, ele é um direito assegurado. Então, a gente utiliza o banheiro onde é que a gente se sente mais confortável, seja o banheiro masculino ou seja o banheiro feminino, né? Se uma mulher trans, óbvio que ela vai no banheiro feminino, porque ela se sente confortável ali. Enfim, retomando o nome, sempre perguntar qual é o seu nome, para você identificar. Essa pessoa, ela está utilizando que tipo de roupa? É uma roupa que dita mais para o masculino, mais para o feminino? Ou então você está na dúvida? Está na dúvida, pergunta o pronome, né? Qual é o seu pronome? É o A, é o O, ou é outro pronome? E aí você vai conversando com a pessoa e vai vendo como também essa pessoa se trata. Que aí a gente vai tratá-la da mesma forma que ela se trata. Entender que os prontuários, eles não podem ser divididos por cor. Ou seja, se é uma pessoa do sexo masculino, utiliza um prontuário pintado de azul, ou feminino pintado de rosa, né? Enquanto a gente acha que isso é inclusão, na verdade isso exclui, né, a população trans e travesti dentro do sistema de saúde. Porque se a gente vai lá e vê um prontuário, né, uma mulher trans num prontuário todo taxado enquanto azul, isso já é uma violência de gênero. Ao mesmo tempo que eu retomo que o Outubro Rosa e o Novembro Azul não são campanhas que nos incluem. Da mesma forma que os homens trans podem ter câncer de mama. Tem muitos homens que têm câncer de mama, câncer de útero, mas não conseguem utilizar o sistema de saúde porque está lá na campanha uma mulher, um laço rosa, e aí essa pessoa vai nesse sistema, e aí as pessoas ficam olhando assustadas, por que tem um homem na espera da ginecologista? Então a gente precisa também deixar os espaços confortáveis a essa população, né? Não somente fazer as campanhas voltadas aos segmentos que a gente deseja atingir, sem compreender que nós somos diversos, que nós somos plurais. Só para fechar, a gente ainda vê que a transfobia acontece muito quando uma mulher trans que realizava uma cirurgia em uma clínica, que pega fogo em São Paulo, ela é deixada pelos médicos, pela toda a equipe de saúde, e ela acaba morrendo quando um ar-condicionado pega fogo. Quando essa matéria ela é noticiada, né, falando sobre a vivência dessa mulher que foi morta, sendo deixada nesse procedimento quando ela estava colocando a prótese de mama, além da Lorena Muniz ser deixada lá, o G1 ele noticia a morte de Lorena ainda trocando o pronome dela. Então a gente pode ver aqui embaixo que diz ele foi socorrida, né? Ou seja, isso é um erro muito grave, porque além dela já estar morta, a identidade dela é desrespeitada até no pós-morte. E o marido dela, ele fica extremamente aflito porque ele precisa resgatar ainda assim o corpo de Lorena para trazê-la de volta para casa, já que ela não mora em São Paulo. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa pensar nesse sistema único de saúde enquanto ampliar, potencializar as nossas vidas, estar também em defesa dessa população, que a gente sabe que quem morre somos nós, mas quem produz e reproduz essa violência, historicamente, como eu já mostrei aqui, não somos nós. É uma outra população que também precisa se responsabilizar por essa morte, né? Lorena não foi morta porque ela estava lá e aconteceu. Lorena foi morta por imprudência médica, por imprudência do setor médico, das pessoas que estão ali fazendo esses serviços. E essa morte ela precisa ser reparada. E a gente repara essa morte trabalhando politicamente a reparação da vida da população trans e travesti.
Aqui eu tenho, só para ilustrar a imagem, o contato dos ambulatórios trans. Aqui foi um momento histórico que foi disponibilizada a dispensação dos hormônios, que é um marco, né, para a nossa vida. A gente pensa e trabalha isso há muito tempo, já que essa população também está em situações de vulnerabilidade e extrema pobreza. E esses hormônios, às vezes, podem custar um aluguel, um alimento, e muitas pessoas não conseguem utilizar esses hormônios pela simples questão de não ter renda. Então, a gente entender que eu fornecer o hormônio não é oferecer um bônus a essa pessoa, mas é eu, dentro do trabalho da equidade, trazer respeito e dignidade dentro da própria diretriz do SUS. Então, nós não queremos mais a não ser o nosso direito. É isso. Aqui são as referências, vocês podem apontar o telefone para o QR Code, estarão todas as referências lá. Qualquer dúvida, me procure, né? A nossa página é @UnidaSergipe no Instagram. Pode mandar direct que a gente responde também para parcerias e outros contatos também. Ajudem e fortaleçam o movimento social de Sergipe, que é o mais antigo do Nordeste. Muito obrigada, espero que tenham gostado.